te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, esse meu louvor como gratidão por teu grande amor. Ó Senhor, tem algumas vezes que nós sentimos o Senhor tão próximo de nós, diante de nós, dos nossos olhos, pertinho. Parece que a gente até pode ouvir a sua respiração do nosso lado. O Senhor ouve a nossa, Senhor, quando o nosso coração bate mais forte, quando às vezes a gente se arrepia na sua presença, quando a sua palavra fala fundo no nosso coração e o Senhor diz: é isso, eu estou tocando. Nós viemos aqui para ser tocados pelo Senhor, para ser tocados no coração, na alma, Senhor, no sentimento. Viemos para ser tocados na mente também, Senhor. Nós precisamos de transformação, Pai. Precisamos mudar o nosso temperamento, vencer os nossos defeitos, nossas falhas, coisas tão impossíveis para nós. E precisamos compreender e captar a sua palavra de tal maneira que a fé nasça e cresça e se fortaleça no nosso coração. Ó Senhor, enquanto dizemos te amo, talvez seja como uma criança que não sabe o que está dizendo. Mas entenda, por favor, que nós estamos dizendo: eu quero te amar mais, Senhor. Ajuda e permanece conosco em nome de Jesus. Amém. Ainda hoje eu estava olhando aquele folder que você recebe para marcar a sua presença, e me lembrei que no domingo passado eu citei aqui que a gente ia hoje entender o que é o clamor da meia-noite. Só que na verdade isso é domingo que vem, não é verdade? Está aí no seu folder, não está? Afinal, o que é o clamor da meia-noite? Está ou não está? É isso, né? Hoje ainda a gente tem mais uma coisa para entender, antes de conseguir entender realmente o que é o clamor da meia-noite. E olha que nós já estamos aqui há 9 domingos. 9 domingos. E só no 10º que a gente vai conseguir entender o que é o clamor da meia-noite. Você tem ideia do que é o clamor da meia-noite? Tem? Eu vou dizer para você. Eu espero que você fique assim, tão extasiado. É no 9 mesmo? Você está me dizendo é no 9? Bom, então vamos fazer assim. Nós vamos começar a entender hoje, só vamos terminar semana que vem. Vai dar na mesma. A gente começa a primeira parte hoje. Às vezes eu fico pensando assim, será que você está cansado de ouvir falar sobre santuário, aquele santuário de Israel, e para que ele funcionava? E no domingo passado, quando eu saí daqui, eu saí preocupado, orando, pensando: Senhor, será que foi muita informação de uma vez só, aquilo tudo que foi passado? Mas, pelo retorno que a gente vai tendo, eu tenho a impressão que você entendeu, não entendeu? Aquela profecia, entendeu? Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, vai abrir um pouquinho mais, vai entender, vai passar por um túnel, e hoje, pela primeira vez, você vai ver realmente o santuário como um gráfico profético. Como é que funciona essa questão do santuário?
E você vai ver, e eu espero que você fique tão maravilhado quanto eu, porque conforme eu vou vendo as verdades, as grandes revelações da Bíblia, eu vou ficando extasiado, né? Eu ver como Deus se revela para nós, e como que Ele é tão detalhista. Deus é muito, muito, muito detalhista. A Bíblia ela nos ensina algumas grandes lições, e elas vão se repetindo ao longo do tempo, e Deus vai marcando o tempo para nós, e Ele vai dizendo assim: olha para o passado, porque ao você estudar o passado do povo de Israel, ao você estudar a história do povo de Israel, a história da igreja primitiva, ao você estudar a história do Senhor Jesus, você vai ter um retrato vívido do que está acontecendo hoje na sua vida e no mundo. Olha, e aí quando a gente começa a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e a gente enxerga que um pouquinho antes de Jesus vir, a atenção das pessoas foi chamada para o estudo das profecias. E que ao mesmo tempo que a atenção das pessoas foi chamada para o estudo das profecias que estavam no Antigo Testamento, começou uma agitação no mundo. E que aquela agitação precedia o nascimento do Senhor Jesus e a vinda do Senhor Jesus, que tinha sido profetizada durante toda a história do Antigo Testamento. E eu fico pensando assim, imagina só, durante tanto tempo, durante 4.000 anos quase, esperado o nascimento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante quase 4.000 anos de história desse mundo, desse planeta, as pessoas que tinham conhecimento e que entravam em contato com a Escritura, sabiam que um dia o Messias viria, o Deus feito homem, para morrer no lugar da raça humana e de todo aquele que nele cresce. Como diz João 3,16, que a gente não cansa de repetir aqui, porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus quer a vida eterna para quem mesmo? Para todo mundo, mas só vai receber aquele que nele crê. Então Deus deseja que a gente entre em contato com a palavra. Só que o inimigo de Deus, o inimigo nosso, ele é esperto e astuto. E ele é estudante assíduo da palavra de Deus. Ele conhece as Escrituras. E ele sabe o momento em que as profecias estão para se cumprir, não esquece isso. E como ele sabe o momento em que as profecias estão para se cumprir, um pouquinho antes, ele já vai criando situações para fazer com que as pessoas descreiam quando as profecias se cumprem. Por isso que quando Deus fala da volta de Jesus, que vai acontecer daqui a pouco, a palavra de Deus diz assim: olha só, o inimigo vai tentar enganar as pessoas de tal maneira que, se possível, ele vai enganar até os próprios escolhidos. As pessoas que escolheram Deus, que têm a mente fixada em Deus, que têm o coração com Deus, as pessoas com boas intenções, as pessoas esforçadas, as pessoas que vão à igreja, as pessoas que pregam o Evangelho. Esses são os alvos principais do inimigo de Deus. Então, um pouco antes de Jesus nascer, aquela agitação, o estudo das profecias, o comentário dos mestres do mundo religioso, do povo de Deus, do povo de Israel, e de repente começaram a surgir falsos messias, vários deles. De vez em quando surgia um homem dizendo que era o Messias, e a coisa mais interessante é que ele era acompanhado de discípulos. Os judeus iam, acabavam com a festa, davam um jeito de dar um sumiço com o tal do falso Messias, e o que acontecia com o movimento? Acabava. Sem o líder, acabava. Acontece que com Jesus foi diferente.
Não só porque Jesus era diferente, ele era o próprio Messias, ele era o Deus feito homem, mas porque quando Jesus morreu, o que aconteceu com o cristianismo? Ao invés de ele morrer, aí é que ele cresceu, aí é que ele se multiplicou, aí é que ele ganhou força, ao ponto de nós vermos o cristianismo como ele é hoje. Mas quando Jesus nasceu, e eu citei para vocês a semana passada, tinha mais animais assistindo ao nascimento de Jesus do que gente, do que ser humano, embora estivesse profetizado. E eu fico bobo de ver como nós, seres humanos, somos capazes de estudar a Bíblia, estudar as Escrituras, e de nós como igreja, seja igreja, qualquer igreja católica, batista, presbiteriana, adventista, nós achamos que sabemos como as profecias vão se cumprir e como elas vão se desenrolar no mundo, fazemos as nossas ideias e nós juntamos as nossas tradições humanas com falsas expectativas, porque nós criamos as nossas próprias falsas expectativas, e a gente põe assim, um pacote, né? Quando a profecia se cumprir vai ser desse jeito. E eu estou falando para vocês aqui, vocês de qualquer religião, estou falando para mim mesmo, como se eu olhasse no espelho. Estou falando para você, membro da igreja adventista, você membro da minha igreja, estou falando você, membro de qualquer seita. Se você tem uma ideia pré-fixada de como as profecias vão se cumprir nesse mundo, não do que Deus revelou. Deus revela tal profecia, tá bom, está revelado, é isso, não tem como ter dúvida. Mas como ela vai se desenrolar, como vão ser os detalhes, Deus não revela exatamente como elas vão ser assim. Então eu tenho que ficar prestando atenção, porque eu só sei que a profecia se cumpriu quando ela se cumpriu. Antes de cumprir, eu não sei. Eu tenho que estudar a Escritura, estudar a palavra de Deus e ficar com os olhos atentos naquilo que está acontecendo e tomando lugar no mundo. Porque aquele povo esperava o Messias, o Deus feito homem, mas eles misturaram tanto as tradições humanas, misturaram as expectativas falsas que eles tinham, que quando Jesus chegou, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles não conseguiam acreditar naquilo, embora Jesus fizesse todos os milagres que ele fez, embora Jesus ressuscitasse mortos. E quando eu leio lá em João 11, a ressurreição de Lázaro, e diz assim que ele já estava cheirando mal, quando diz assim, remova a pedra, Senhor, mas já cheira mal, porque já faz 4 dias que morreu. E o povo todo sabia que fazia 4 dias, e avisaram Jesus. E quando Jesus diz assim, Lázaro vem para fora, e o Lázaro vem para fora, e diz assim que se maravilharam, e no final termina dizendo assim, e muitos creram nele. Muitos? Meu Deus do céu. Aí é que eu fico pensando, eu fico meio desanimado de pregar. Porque se o próprio Jesus ressuscita um morto, e não diz que todos creram nele, diz que muitos creram nele. Isso quer dizer que teve lá um monte de gente que não creu em Jesus, nem ele ressuscitando um morto. E é por isso que Jesus disse para Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Portanto, bem-aventurado você que não viu Jesus e creu. Bem-aventurado você que não conviveu com Jesus e não viu os milagres dele e creu. Jesus chama você para ser bem-aventurado, ser feliz e crer, sem ter andado com Jesus, sem ter vivido com Ele, e Ele deixa a sua palavra. Presta atenção, a palavra de Deus é a única rocha segura na qual nós podemos nos ancorar nesse mundo. E daqui para frente você vai me ouvir dizer isso mais vezes e fundamentar isso que eu estou falando. E você vai ver que se a gente não acredita, por isso que Satanás tenta fazer você não acreditar na Bíblia. Porque se você não acreditar na Bíblia, não sobra mais nada. Quais eram as falsas expectativas daquelas pessoas? As falsas expectativas é porque eles tinham feito uma ideia de que o Messias seria um Messias vencedor, que ele viria para restaurar Israel, de que ele viria para levantar o status, a moral do povo que estava lá embaixo, de que ele viria para recuperar Israel e eles agora iam ser fazendeiros de novo, eles iam ter prosperidade de novo. Essas eram as expectativas do povo, e eles inventaram um monte de coisas, como por exemplo, quando Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, e ele diz assim, eu sou o pão que veio do céu.
Aí eles comentavam assim, mas como é que ele está dizendo que ele veio do céu? Ele não é o filho de José, o carpinteiro? Porque eles tinham desenvolvido uma ideia deles que não está na Bíblia em lugar nenhum, de que quando o Messias aparecesse, ninguém ia saber de onde ele vinha. A gente sabe de onde ele veio de Nazaré, e de Nazaré não pode vir nenhum profeta, nenhuma coisa boa. E eles não sabiam que Jesus tinha vindo de Belém, ele não veio de Nazaré coisa nenhuma, ele cumpria a profecia, e tu, Belém, a profecia de Isaías. Jesus cumpria todos os requisitos proféticos, mas eles não foram investigar direitinho, eles simplesmente olharam e desistiram de olhar. Desistiram de investigar. A gente faz assim muitas vezes, né? Alguém algum dia convidou você para ir numa igreja adventista e de repente uma outra pessoa te desanimou e te disse assim, não vai lá porque lá é seita. Já ouviu isso em algum lugar? É porque lá eles não aceitam a graça de Jesus. E de repente, por muito tempo, você deixou de vir, porque alguém falou, não é verdade? E a gente desiste de investigar pelo que outros falam. A gente desiste de ir atrás e de ver pelo que outros falaram. Então eles tiraram as conclusões deles, e por isso Jesus nasceu. Jesus nasceu no tempo de Deus. Jesus nasceu segundo a mensagem de Deus para cumprir a profecia de Deus, mas a interpretação da profecia era humana, por isso eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Então, em seguida, o que aconteceu quando Jesus morreu? Um tremendo desapontamento, um tremendo desapontamento. E você sabe como os discípulos se desapontaram, não sabe? Eu quero convidar você para ler Lucas capítulo 24. Vamos dar uma olhadinha no Evangelho de Lucas. Pega a sua Bíblia, quero ouvir o barulhinho. Tem gente que já está folheando Bíblia nova aí hoje, né? As páginas grudadinhas aí, uma Bíblia ilustrada, bonita, né? Quem está folheando Bíblia nova? Levanta a mão, quero ver. Uau, olha aí, um monte de gente com a Bíblia nova na mão. Que maravilha, Deus abençoe vocês. A vocês que não ganharam a Bíblia também, viu? Deixa eu aproveitar enquanto você procura a passagem na Bíblia para te dizer o seguinte. Quando acabar a série do clamor, no dia 6, no domingo seguinte começa uma série nova. A gente está trazendo uma convidada especial para pregar essa nova série. Eu não vou falar o título ainda, depois nós vamos falar mais para frente. E você vai poder continuar contando as suas noites, para poder ganhar a Bíblia, para poder ganhar a CD, ganhar as coisas que nós estamos dando, tá bom? Então, se você está vindo hoje a primeira vez, não tem problema. É só você continuar, você vai continuar marcando o ponto. Lucas 24 é o capítulo da decepção, do desapontamento. Começa com a ressurreição de Jesus, e aqui as mulheres vão ao túmulo, elas estão decepcionadas. Olha o que diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado. Elas foram para embalsamar o corpo de Jesus morto. Elas não estavam preparadas para ver Jesus vivo. Elas estavam tristes, elas estavam pesarosas. Elas foram para cuidar do mestre, daquela pessoa em quem elas acreditaram. Todas as esperanças delas foram ao chão. Elas se sentiam derrotadas, elas se sentiam desapontadas, elas se sentiam roubadas, furtadas. Sabe quando você acredita numa pessoa, quando você por alguém, elas se sentiam traídas, porque elas creram em Jesus, tinham um sentimento de tristeza profunda no coração, um desapontamento, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, com vestes resplandecentes. Então, possuídas elas de temor, baixando os olhos ao chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Os anjos começaram a falar com elas: por que vocês estão procurando? Mas elas estavam tristes, perplexas, quando os anjos apareceram, desapontadas.
E aqui acontece que elas saem correndo, não vem Jesus, só vem o túmulo vazio, vem os 2 anjos, saem correndo para avisar os discípulos estavam escondidos, eles não conseguiam nem mostrar a cara, eles estavam envergonhados, eles também se sentiam desapontados. Alguma vez você se sentiu desapontado com Deus? Alguma vez? Alguma vez você depositou toda a sua fé em Deus, porque alguém disse para você, creia em Deus e peça com fé, e você pediu, mas Deus não deu, e você se desapontou com Deus? Alguma vez você passou dias orando, você passou dias depositando o seu tempo no banco do céu, porque alguém disse, se você orar, se você buscar Deus, Deus vai atender você, mas Deus não atendeu. Você teve vontade de jogar tudo no lixo e dizer, não vale a pena, eu estou perdendo o meu tempo. Será que você viveu a sua vida inteira se dedicando a uma religião e a um Deus, e de repente as pessoas dessa religião desapontaram você? Deus desapontou você. Eles estavam desapontados, tremendamente escondidos, eles não tinham vontade de ir a lugar nenhum. Quem sabe você chegou aqui essa noite, se arrastando, sem vontade de entrar na igreja, mas você veio na igreja porque alguém insistiu tanto com você, mas você não tinha vontade, porque você dizia, o que eu vou fazer na igreja? Todas as vezes que eu fui na igreja eu me desapontei. Estavam desapontados. 2 deles decidiram voltar para a cidadezinha deles, chamada Emaús, e pegaram o caminho. Verso 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas acontecidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o conhecer. Eles estavam cegos espiritualmente. Vou dizer um negócio para você, presta atenção. Quando você coloca as suas expectativas, quando você cria falsas expectativas, achando que são verdadeiras, quando você acredita em tradições humanas, quando você confia no que as pessoas disseram para você, você fica cego para o que Deus diz para você. Deus está tentando falar com você. Deus está tentando dizer a verdade para você. Não tem como acreditar naquilo que as pessoas falam. Eu repito mais uma vez o que eu tenho dito algumas vezes. Não acredita no que os padres falam para você na TV. Não acredita no que esses pastores falam para você na TV. E eu ainda falo lá na TV. Eu sou pastor. Não acredite no que eu falo, nem na TV e nem aqui. Não acredite. Você está ouvindo o que eu estou pregando? Durante essas 9 noites, não acredite em nada do que eu falo. Vai lá na sua casa, pega a sua Bíblia e vai conferir se o que eu falo está de acordo com a Bíblia. Vai conferir se o que estão falando na TV está de acordo com a Bíblia. Seja quem for, seja pastor, seja padre, seja o Papa, seja quem for, falou, vai conferir se está de acordo com a Bíblia. Se estiver de acordo com a Bíblia, você acredita. A Bíblia é a única base que nós temos, a única rocha segura na qual nós podemos nos apegar. E aqueles homens estavam do lado de Jesus e não enxergavam que era Jesus, desapontados. Ao a gente continuar a ler a Bíblia vai dizer o seguinte: a história acontece assim. Eles vão conversando com Jesus e Jesus diz, o que vocês estão falando pelo meio do caminho? E eles olham e dizem assim, poxa, você é o único que não sabe das coisas que aconteceram aqui em Jerusalém nesse final de semana? De como a gente achava que aquele homem era o Messias, a gente acreditou nele, a gente jogou todas as nossas fichas nele, mas ele morreu, ele está morto. É certo, umas mulheres foram lá e disseram que ele ressuscitou, mas são umas mulheres, né? E de repente chegaram em casa e entraram, e Jesus se mostrou. E na hora que eles perceberam que era Jesus, Jesus desapareceu, depois de ter falado das profecias da Bíblia e ensinar as profecias para eles, e eles diziam, meu Deus, depois que Jesus sumiu, por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras?
E eu oro toda vez para que o seu coração arda enquanto eu explico as Escrituras aqui. Para que o seu coração arda. E Jesus com certeza pegou aqueles discípulos que andavam no caminho de Emaús e disse para eles: por acaso vocês não se lembram do santuário? Porque diz que Jesus começou desde Moisés. Você não se lembra do santuário? Você não se lembra do cordeiro no santuário, do pátio do sacrifício? Você não se lembra do sacrifício diário e do sacrifício anual? Você não se lembra do que acontecia com o povo de Israel? Todos os dias o pecador levava o cordeirinho e o cordeiro era imolado. O pecador confessava o pecado na cabeça do cordeiro. O sangue era derramado, o sangue era parado e levado pelo sacerdote para dentro do santuário. Ele saía do pátio e ia para dentro do lugar santo. O sacerdote levava o sangue e todos os dias, ali no lugar santo, no véu que separava o lugar santo do santíssimo, ele aspergia, era depositado ali o sangue do cordeiro. Vocês não se lembram isso? Que vocês sempre foram convidados a matar o cordeiro, confessar os seus pecados. Vocês não se lembram? Moisés falou isso. Quem é o cordeiro de Deus? E o que acontecia com o cordeiro? O cordeiro morria, ele era sacrificado, ali estava o altar de sacrifício no pátio, o sangue era depositado ali no véu. Você se lembra de tudo isso, não lembra? E quando chegava uma vez por ano, acontecia o dia, quer ouvir? E no dia da expiação, o santuário era purificado. Como ele era purificado? O sumo sacerdote entrava com um balde, escova e produtos de limpeza, e ele esfregava o véu. É isso ou não é? Não, ele era purificado como? O sacerdote entrava lá, ele tinha que ter uma preparação, porque aquele dia era o dia do juízo. Deus ia passar em juízo todo o povo de Israel. E presta muita atenção nisso agora, mesmo que você já me ouviu falar 1 milhão de vezes isso, mas Deus ia passar em juízo cada um do seu povo. E o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava com o sangue do cordeiro na presença de Deus. Aquele era o dia do juízo, o dia da expiação, o dia da purificação do santuário. Aquele era o dia da purificação do santuário. A fase do pátio representava sacrifício. A fase do lugar santo significava o quê? Intercessão, o sacerdote intercedia. E a fase do lugar santíssimo significava o quê? Dá uma olhada comigo nesse gráfico. Esse é um gráfico da linha do tempo. Uma vez eu passei esse gráfico aqui, uma partezinha dele, e hoje nós vamos adiantar. Já faz, uns 5 domingos ou 6. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando aconteceu isso no tempo? A gente não sabe. Mas um dia Deus criou os céus e a terra e todo o universo. Então, disse Deus, haja luz. A gente não sabe quanto tempo durou desde no princípio até quando Deus disse haja luz. E quando Deus disse haja luz, Ele criou logo ali, naquela semana, o homem perfeito e imortal. A data exata a gente também não sabe. Mas tudo era perfeito, o universo todo perfeito e o ser humano perfeito. Então, um tempo depois, que a gente também não sabe quando foi, depois de criado esse reino de glória, onde tudo era perfeito, entrou o pecado no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, o homem que era imortal se tornou o que agora? O homem se tornou mortal. Antes, o reino de Deus era um reino perfeito, um reino de glória. Agora, quando o pecado entrou, o reino de glória foi transformado por um reino de trevas. Só que esse reino de trevas não durou nada. Porque quando esse reino de trevas começou a imperar ali, ou iria imperar, Deus já prometeu o seu filho. Então começou o reino da graça. A promessa de Deus de que seu filho morreria. E o reino de trevas não durou nada. Porque já tinha a promessa, mas Deus só tinha prometido. Por isso Jesus era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Estava prometido que Deus ia morrer no lugar do homem. Nesse momento em que Deus prometeu que o seu filho ia morrer no lugar do homem, olha lá para cima. Começa a era do sacrifício de Cristo. Ali está o pátio do santuário. Ali em cima é a planta do santuário.
Ou seja, a promessa de que um dia o Filho de Deus se tornaria o Cordeiro e viria à terra para morrer pelo homem. O reino da graça, a promessa da morte do Filho de Deus. Aonde era morto o Cordeiro? Em que lugar do santuário? No pátio. Então, desde a promessa de Deus, quando o pecado chegou, até a cruz. Porque na cruz, Jesus morreu, sendo Ele quem? O Cordeiro. Até ali durou o quê? A fase, a era do sacrifício. Lembra lá no santuário, que eu acabei de mostrar para vocês? Lá no pátio, significava o quê? Sacrifício. Jesus morreu. As expectativas grandes de que Jesus fosse o Messias, mas aconteceu um desapontamento, porque eles interpretaram errado a profecia, e naquele desapontamento se separou o joio do trigo. O que é o joio e o trigo? O joio e o trigo é o seguinte: Jesus contou uma parábola para os discípulos. Um homem plantou uma seara, trigo, e veio o inimigo e plantou o joio no meio, a erva daninha. E aí disseram: Senhor, vamos arrancar as ervas daninhas? E ele disse o quê? Não, porque se a gente arrancar agora a erva daninha, o joio, nós vamos arrancar também o trigo. Então deixa os dois crescerem juntos, e lá na colheita, quando vier a colheita, a gente separa. Acontece que quando Jesus veio e quando Ele morreu, os discípulos se desapontaram, mas já houve uma separação entre joio e trigo, entre os próprios discípulos. Já prestou atenção nisso? Por exemplo, Judas e Pedro tiveram duas atitudes terríveis em relação a Jesus. Judas traiu a Jesus e Pedro negou a Jesus. Um era trigo, o outro era joio. A reação de Judas: traiu Jesus, ele foi e se matou. A reação de Pedro: negou Jesus, e ele foi e chorou amargamente e se arrependeu e foi chamado por Jesus para voltar e cuidar das suas ovelhinhas. Porque aquele que é filho de Deus e que é trigo, mesmo que se desaponte com o seu mestre ou consigo mesmo, ele consegue olhar para o céu e dizer: Senhor, eu estou desapontado comigo mesmo, eu sou uma farsa de cristão, eu não sou nada, eu já tentei seguir o Senhor 1 milhão de vezes, mas eu não consigo. Senhor, eu estou desapontado com o Senhor, porque eu esperava tanto do Senhor, e o Senhor, ao invés de me tornar aqui o rei de Israel, o Senhor me torna um desapontado, porque o Senhor morreu. Eu achei que o Senhor ia tomar conta de Israel e o Senhor morreu. Eu achei que essa igreja era perfeita. Tanta gente chega na igreja achando que a igreja é perfeita, né? Eu queria te contar um segredo. Essa aqui é a igreja central, Adventista Central de Curitiba. Você sabia que aqui tem gente fofoqueira? De segredo, estou contando para você, só para você e para o povo da internet lá em casa. Tem gente fofoqueira aqui. Tem gente que olha a vida do outro. Aqui tem, é verdade. Tem gente que perde a cabeça de vez em quando. Sabia? Acaba tratando o outro mal. Tem. E aí você pode dizer: mas esse é joio. O trigo não, o trigo é todo bonzinho. Ixi, agora eu fiquei numa enrascada. Porque de repente, se for assim, acho que é tudo joio. Começando do pastor. Sabe, Jesus diz assim: não dá para separar joio e trigo. E sabe, a seara, ela não vai ficar tão bonita quando o joio e o trigo estão juntos. Vai ficar tudo misturado. Você vai ter vontade de arrancar algumas vezes, mas não dá. Tem que deixar junto. Deixa o joio e o trigo junto. Eu vou separar no dia da colheita. E quando o Senhor Jesus morreu e veio o desapontamento deles, mas em seguida eles olharam e disseram: não, tem alguma coisa errada conosco, não com Deus, alguma coisa errada. E eles começaram a ver Jesus e a crer em Jesus, e eles esperaram e rogaram o batismo do Espírito Santo. Deus é tremendo, Deus é detalhista. Os detalhes de Deus são fantásticos, maravilhosos. O que acontece dentro do santuário quando Jesus morre? O que acontece?
Então vamos ver. Isso aí está lá em Mateus capítulo 27, 50 e 51. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então o véu do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas partiram. O véu do templo se rasgou de alto em baixo quando Jesus morreu. Por quê? O que isso indicava? Indicava que o sacrifício que estava predito na profecia tinha se cumprido. Não precisava mais matar o cordeiro. Isso indicava que a era do sacrifício tinha acabado. Jesus tinha pago o preço do pecado. Aliás, quando Jesus está na cruz, ele grita assim: teletestai, que quer dizer está consumado. Aliás, mais literalmente falando, Jesus diz assim: está pago. Teletestai quer dizer está pago. Ele está dizendo: eu paguei o preço do pecado, já não tem mais dívida do pecado, eu vim pagar o preço do pecado. O homem agora tem salvação de graça em mim. Está pago, está consumado. Eu fiz tudo, eu paguei todo o preço do pecado. E quando Jesus morreu, o véu do santuário rasgou, e aquilo indicava de lá de quando o primeiro cordeiro foi morto com Adão, até quando o véu rasgou, aqui durou a fase do sacrifício. E Jesus morreu, e ele ressuscitou. E ele foi para onde depois que ele ressuscitou? Para onde ele foi? Quero ouvir você está com dúvida? Então vamos ver para onde Jesus foi. Atos capítulo 1, verso 9. Ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista dos discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus estava conversando com seus discípulos, quando uma nuvem encobriu e ele foi levado para o céu, à vista dos olhos deles, na frente dos olhos deles, à vista deles. E Jesus foi lá para o céu. Em que lugar do céu, ou para que lugar do céu Jesus foi? Para o santuário? O santuário tinha mais partes. Vamos dar uma olhadinha? Eu não posso falar, a Bíblia que tem que dizer, Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus entrou aonde? No santuário. Ele entrou no santuário. Agora, quando o sacerdote saía do pátio, ele passava pela pia que ficava antes da entrada do santuário. E o primeiro lugar onde ele entrava, que lugar que era? Era o lugar santo. Dá uma olhada comigo agora então. Vamos ver se a gente consegue entender o que aconteceu. Vamos lá, voltando. No princípio, Deus cria o reino da glória. Aí entra o pecado. O reino das trevas entra, mas Deus não deixa. Deus já substitui o reino das trevas pelo reino da graça. O pátio do santuário, e dura o sacrifício desde a promessa do cordeiro até a cruz de Jesus. E aí a graça paga o preço do pecado. Acontece ali o desapontamento dos discípulos, separa trigo e joio, aqueles que continuam do lado de Jesus. Porém Jesus ressuscita e ele vai para o céu, para o santuário. Para qual lugar do santuário? Lugar santo. Que coisa tremenda. Lá no céu tem um santuário, e Jesus, ao ressuscitar, ele vai para o lugar santo. E até quando durou o tempo em que Jesus ficou no lugar santo? Até quando? Eu estou vendo você falar assim, porque eu estou vendo que muita gente está ligando a coisa já. Que coisa tremenda, eu estou feliz de ver. Você está entendendo? Está ligando a profecia da semana passada com isso que eu estou falando agora. O sacrifício diário acontecia, todo dia. Bom, deixa eu seguir o que ele está falando aqui. Até quando Jesus ficaria no lugar santo? Em que dia o sacerdote entrava no lugar santíssimo mesmo? Uma vez por ano, no dia da expiação, que era o dia da purificação do santuário. Certo? Estou certo ou estou errado? Então vamos para a profecia de Daniel. Vamos ver. O que diz ali? Daniel 8,14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário purificado. Ou seja, na profecia, o anjo estava dizendo para Daniel o seguinte: vai durar 2.300 tardes e manhãs, e vai chegar o dia da expiação. Em qual santuário? No santuário celeste. Vai chegar o dia da expiação, o dia da purificação do santuário celeste. Vamos dar uma relembradinha na visão. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto do rio Ulai. Então levantei os olhos e vi. E o que Daniel viu? Ele viu surgir um poder espiritual. E ele diz: ele cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. E aquele poder religioso terrível, ele provocou uma transgressão assoladora no santuário e contaminou o santuário. Aí ele houve uma conversa entre dois anjos. Lembra da conversa? Olha lá, está descrito em Daniel capítulo 8, 13. Depois ouvi um santo, um anjo, que falava. E ele disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele viu uma transgressão assoladora, ele viu o santuário sendo pisado, ele viu o santuário sendo maculado. Até quando vai durar essa visão? E aí ele responde, e me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vai chegar o dia da purificação. Vai chegar o dia da purificação do santuário. Como é que acontecia a purificação? Bom, 2.300 tardes e manhãs. Vamos lembrar, para quem não veio a semana passada, conseguir entender o que é 2.300 tardes e manhãs. Alguns textos bíblicos, principalmente no Gênesis, a gente vê que um dia é como? Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, um dia na Bíblia é uma tarde e uma manhã. Por isso, então, uma tarde e uma manhã igual a um dia, e 2.300 tardes e manhãs é igual a 2.300? 2.300 dias. Eu citei até para vocês o Isaac Newton, né? Lembra que eu falei para vocês que em profecia um dia equivale a quanto? Um ano. Bom, vamos ver o que diz o texto. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o seco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem é que 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. E a pergunta é a seguinte: a partir de quando começa a contar 2.300 anos? A própria Bíblia diz, Daniel 9, 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade santa, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 70 semanas. E eu expliquei para vocês, lembra? Deus falou, Deus é detalhista, Ele é maravilhoso. Ele diz: eu estou dando para vocês uma profecia de 2.300 anos, mas como eu sou detalhista, eu vou explicar para vocês nos mínimos detalhes. Vamos separar desses 2.300 anos 70 semanas, e eu vou explicar para vocês essas 70 semanas direitinho. 70 semanas estão determinadas, ou seja, separadas. No hebraico, separadas. E Deus separou 70 semanas dos 2.300 anos. No final dos 2.300 anos, o santuário seria purificado. O santuário seria purificado. Mas vamos entender as 70 semanas. 70 semanas dá quantos anos? 490 anos. E quando foi que começou a contagem dos 490 anos? O verso diz, a Bíblia diz, Daniel 9, 25: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 70 semanas e 62 semanas. Vamos deixar esse negócio das 62 semanas um pouquinho de lado. Vamos pensar aqui na saída da ordem para restaurar Jerusalém. A partir de quando começa a contagem então?
Na saída da ordem para restaurar Jerusalém. E se você procurar na sua Bíblia, lá em Esdras, no capítulo 7, do verso 11 ao 26, e você comparar com o livro de história, você vai ver que aquele mandado, o edito que foi expedido para reconstruir, restaurar Jerusalém, saiu no ano 457 antes de Cristo. Então agora nós já temos o dia em que começa a contar. Começa a contar a partir do ano 457 a.C., 70 semanas. E lá no final de 70 semanas vai ter o que então? Vamos lá, vamos ver o resto do verso. Lembra que eu tinha falado para deixar de lado 7 semanas e 62 semanas? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Agora Deus diz, vamos detalhar mais, vou te explicar 70 semanas. 7 semanas mais 62. Dá quantas semanas? 7 mais 62? 69. Fica faltando ainda quantas semanas? Uma para completar 70. 7 mais 62. 7 semanas mais 62. Até a ungido ao príncipe. Quem é o ungido? É o príncipe. Será que é ele mesmo? 7 semanas mais 62. Quanto que dá em anos 7 semanas? 49 anos. 62 semanas? 434 anos. Vamos conferir no nosso gráfico de novo. Começando em 457 a.C. 7 semanas mais 62 semanas. 7 semanas, 49 anos. 62, 434 anos, total 483 anos, ano 27 da nossa era, até ao Messias, o ungido, até o príncipe, o ungido, príncipe. A palavra Messias, em hebraico, significa o que mesmo? Ungido. Messias significa ungido, ou seja, em 27 anos, ou no ano 27 da nossa era, Jesus deveria ser ungido. E Jesus foi ungido quando mesmo? No batismo dele, o céu abriu e desceu o Espírito Santo feito uma pomba. Se lembra disso? E Deus disse o quê? Uma voz do céu, Deus falando, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E essas palavras proferidas por Deus eram as mesmas palavras usadas na unção de reis naquela época. Ou seja, o Messias foi ungido, Jesus foi ungido no seu batismo. Vamos conferir o nosso gráfico de novo. No ano 27, nós descobrimos então que Jesus foi ungido. Os últimos detalhes agora. Diz ali o verso, e fará firme aliança com muitos por uma semana. Lembra a semana passada que eu falei assim? O negócio da firme aliança eu vou deixar para a semana que vem? Então agora nós vamos descobrir o que é fará firme aliança com muitos por uma semana. 7 semanas mais 62, 69. Ficou faltando o quê? Uma semana. Uma semana dá quantos anos? 7 anos. E ele fará firme aliança com muitos. Quando terminasse aqueles 7 anos, no ano 34, Deus iria fazer firme aliança com muitos. Agora veja, isso aqui é sensacional. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Quando cessou o sacrifício? Em que momento cessou o sacrifício? Bom, na metade da semana, no ano 31 da nossa era. No ano 31. E o que aconteceu lá no ano 31, quando cessou o sacrifício? Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Esse verso nós já lemos. E diz o quê? O véu do santuário se rasgou de alto a embaixo, de cima a embaixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Ou seja, quando chegou na metade da semana, Jesus morreu. Fez cessar o sacrifício. Lembra, até voltei a cruz para você, né? Aquela cruz. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Na metade da semana. Fará o que mesmo? Lá no final, firme aliança. O que é a firme aliança? O que será que é essa firme aliança que ele faria com muitos? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade para fazer cessar a transgressão. 70 semanas estavam determinadas sobre o teu. Quem que é o povo? O teu povo, o povo de Daniel. Quem era? O povo de Israel. Isso significava o quê? Deus deu um prazo para o povo de Israel, como povo de Deus. Um dia Deus tinha escolhido Abraão para ser o representante de Deus. O povo escolhido. Mas a gente confunde esse negócio de povo escolhido, sabe? O povo de Israel confundiu. Mas eu disse no começo do sermão de hoje, que quando a gente olha para o passado, a gente enxerga nos dias de hoje a mesma coisa acontecendo. É verdade ou não é? O povo confundiu o que Deus estava chamando, o propósito para o qual Deus estava chamando. Deus chamou o povo Israel e fez desse povo o povo escolhido de Deus. Escolhido por quê? Para ser abençoado, para viver na mamata, para viver em prosperidade, para ser um povo rico. É isso? Era o povo escolhido por Deus para pregar o evangelho, para representar Deus e para viver o caráter de Deus aqui na terra. Deus chama a você e a mim para nós vivermos o caráter de Deus aqui na terra. Deus chama a você e a mim como povo escolhido de Deus para nós representarmos Deus diante das pessoas. Mas estamos confundindo. Nós ainda estamos indo da igreja para ser abençoados e para receber bênçãos, simplesmente para isso. Aquele povo confundiu tudo e Deus disse: esse povo tem me rejeitado e eu vou dar um tempo para eles. Eles me rejeitam o tempo todo. Como povo escolhido, eu vou dar para eles e eu vou firmar uma firme aliança com muitos, porque quando esse povo me rejeitar, eu vou precisar de um novo povo, porque eu fiz uma aliança com Abraão, mas eu vou ter que mudar essa aliança, ou eu vou ter que continuar essa aliança, e essa aliança não vai ser mais com o povo de Israel, vai ser com todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a aliança que eu vou fazer. Não interessa se a pessoa é judia ou não, não interessa se é gentil ou não. Creu em mim, é do meu povo, e agora o meu povo não vai ser mais uma nação, uma raça, o meu povo vai ser um povo espiritual, uma igreja espiritual, uma igreja invisível, todo aquele que crer em mim, e eu vou fazer aliança com esse povo. E o que aconteceu? Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas, portanto vão e terminem com o que eles começaram. Quem disse isso? Jesus disse. E Jesus disse para os judeus que o perseguiam o tempo todo. Você se lembra no julgamento de Jesus, quando Pilatos falava com a multidão, e toda a multidão respondeu: que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Eles estavam escolhendo negar a Deus como povo. Isso não quer dizer que um judeu não possa fazer parte do povo de Deus se ele aceita Jesus. Isso não quer dizer que Deus desmereceu ou que eles são piores do que qualquer pessoa. Pelo contrário, isso quer dizer que você e eu podemos estar enganados, achando que nós somos parte do povo de Deus, querendo só receber com a visão estrábica da coisa, torta da coisa, errada da coisa. Então dá uma olhada no que aconteceu no nosso gráfico. Lá no ano 34, Jesus morre no ano 31, e no ano 34, o primeiro mártir cristão morre. Estevão é apedrejado. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 6, 7. Estevão é apedrejado. E Paulo começa a pregar o evangelho para os gentios agora. E demora a entrar na cabeça dos judeus cristãos que os gentios também podem receber o batismo do Espírito Santo. Deus firmou uma firme aliança com aqueles que o aceitaram. Mas lá em 1844, quando se completassem os 2.300 anos, a profecia dizia que o que aconteceria ali? O santuário seria purificado. Até quando Jesus ficou no lugar santo, então? Até quando? Até quando o sumo sacerdote, ou o sacerdote, ficava no lugar santo, e quando ele passava por Santíssimo? Que dia que era mesmo? No dia da purificação, no dia da expiação. Lembra do verso que nós já lemos umas 2 vezes aqui?
E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vamos voltar no nosso gráfico para você entender. Quando Jesus ressuscitou, ele foi para o lugar santo do santuário celeste. Ele morreu, ressuscitou, foi para o lugar santo. E quando foi que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo? Em 1844. Em 1844, Jesus passou do lugar santo, do santuário celeste, para o lugar santíssimo. Uau! Espera aí. Se ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo, quer dizer que nesse dia acabou o sacrifício, passou da época da intercessão para a época do quê? Do juízo. O que aconteceu aqui na terra em 1844? Presta atenção, isso é história. Em 1831, começou uma agitação. E as pessoas começaram a estudar as profecias de Daniel. Estudos das profecias de Daniel. E as pessoas começando a estudar as profecias leram, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Estudando, e começaram a fazer cálculo, e eles foram chegando no cálculo, e finalmente eles chegaram no cálculo de 1844, primeiro erraram a data 1843, depois chegaram 1844, conseguiram entender. Agora você imagina, você vivendo em 1831, e você lê na profecia, faz os cálculos, e a profecia diz assim, em 1844 o santuário será purificado. O que eles entenderam? Eles entenderam assim, o santuário é a terra, e a purificação do santuário é a vinda de Jesus. Ele queima tudo que tem de pecado na terra, purifica a terra, e ele estabelece o seu reino. O que eles fizeram? Tradições humanas, falsas expectativas de novo. A história se repete ou não se repete? Se repete. A profecia dizia uma coisa, mas eles entenderam outras coisas. A profecia dizia que o santuário seria purificado, mas no desejo de que Jesus voltasse, eles entenderam que Jesus ia voltar. Ou seja, em 1831, eles começaram a pregar. E eles começaram a pregar o quê? Eles começaram a pregar que Jesus ia voltar em 1844. Eles começaram a pregar a volta de Jesus e começaram a achar que Jesus ia voltar em 1844. Agora veja, foi pregado aonde isso? Foi pregado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Por exemplo, lá no Chile, Manuel Lacunza, ele era um padre jesuíta. Ele estudou as profecias de Daniel e começou a pregar a volta de Jesus para ali, para 1844. Na Inglaterra, dois homens, o Edward Irving e esse Henry Drummond, eles começaram a pregar também a volta de Jesus para 1844. Aconteceu também que lá nos Estados Unidos, um camarada chamado Guilherme Miller, que era um batista, estudou as profecias e também começou a pregar a volta de Jesus para 1844. Na Escócia, um tal de Alexander Kate também começou a pregar a volta de Jesus, estudou a profecia, ou seja, eles estavam estudando. Na Ásia, havia um camarada chamado José Wolff, na Ásia, que começou a estudar profecia e começou a pregar também, ou seja, em todos os lugares do mundo. Na Escandinávia, tinha pregadores mirins, crianças pregando a volta de Jesus, ensinando profecias difíceis como essa que eu estou explicando para vocês, crianças ensinando a volta de Jesus para 1844, e começou a haver uma agitação no mundo, por todo lado, expectativas, pessoas achando que Jesus ia voltar em 1844, e eu pergunto para você, a profecia estava certa ou estava errada? Certa. O tempo estava certo ou estava errado? Estava certo. E a interpretação da profecia? Aquele era o tempo de Deus, aquela era a mensagem de Deus, a profecia era de Deus, mas a interpretação era humana, e é lógico que quando chegou em 1844, Jesus não veio. Jesus não voltou aqui nessa terra. E aconteceu o que então? Um desapontamento tremendo.
E as pessoas se desapontaram. A mesma história que aconteceu com Jesus, na época de Jesus, aconteceu em 1844. A data era importante? A data era muito importante, porque a data era a data em que Jesus passava do lugar santo para o lugar santíssimo. Agora me ajuda, eu vou lembrar junto com você. Quando o sacerdote passava do lugar santo para o lugar santíssimo, o povo de Israel se preparava todo, aquele povo santificava a vida dele, purificava a vida dele. O sumo sacerdote preparava a vida dele, saía de casa 10 dias antes para purificar, purificava casa, roupa, purificava comida, purificava tudo. E quando Jesus passou do lugar santo para o santíssimo, começou o grande dia de expiação. De 1844 para cá, nós estamos vivendo o grande dia do juízo na terra. Dá para você entender? Ou seja, nesse momento, os nomes de todo o povo estão sendo passados lá no santuário do céu, passando em revista. O povo de Israel podia entrar dentro do lugar santíssimo? Não? Tinha um jeitinho de entrar? Não. Tinha um jeitinho. E eu falei para vocês várias vezes que tinha um jeitinho. Como é que era? Estou ouvindo, estou gostando. Quando o sumo sacerdote vinha para o lugar santo, ele acendia o incenso. E o incenso subia por cima do véu e passava para o lugar santíssimo também. A fumaça do incenso. E o incenso representava o que mesmo? A oração do pecador que estava lá do lado de fora orando, pedindo para Deus o perdão do pecado. Ou seja, o pecador não podia entrar, mas podia. Ele entrava através das suas orações. Jesus está chamando a você e a mim para entrarmos no lugar santíssimo do santuário celestial, onde Jesus está como nosso sumo sacerdote, através da nossa oração. É isso que Ele está pedindo para você e para mim. Ele está pedindo que você purifique a sua vida. Ele está dizendo, hoje é época de purificação. Num mundo depravado como o mundo no qual a gente vive, Deus está dizendo, hoje é dia de purificação, é dia de purificar a sua casa, purificar o seu lar, é dia de purificar, é tempo de purificar o que você vê na sua casa, o que passa na sua internet, o que passa na sua televisão, é tempo de purificar a mente dos seus filhos, purificar sua mente, é tempo de arrancar pornografia, é tempo de arrancar tudo que não presta da sua vida, é tempo de purificar a sua roupa, de parar de mostrar o que é para ser escondido, é tempo de purificar os seus gostos, é tempo de purificar a sua comida, é tempo de purificar o coração, purificar a alma, é tempo de buscar a Deus, é tempo de andar na contramão do mundo, porque o mundo está indo todo para a depravação, para o lixo, o mundo come lixo, o mundo ouve lixo, o mundo vê lixo, e Deus está falando no tempo em que o mundo está no meio do lixo, Ele está dizendo, se purifique, porque agora é tempo de purificação. Eu quero que o meu povo se purifique. Olhe para mim. Se você não está conseguindo me ver, porque você está cego pelo pecado. Se você não está conseguindo me ouvir, é porque você está surdo pelo pecado. Eu estou chamando você. Esse é o grande dia da purificação. Por isso que Jesus diz assim, vocês não são do mundo, lá em João capítulo 15, porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, porque o mundo ama o que é seu, mas como vocês não são do mundo, o mundo odeia vocês. O mundo odeia porque ele está chamando você para se purificar. É por isso, diferente do mundo. Enquanto o mundo, todo mundo faz igual a todo mundo. Não é isso que o seu filho adolescente diz? Mas todo mundo faz, por que eu não posso? Não é isso que você diz? Todo mundo faz, por que eu não posso? Todo mundo tem, porque eu não tenho. Deus está dizendo, você, meu filho, você não é todo mundo. Eu estou chamando você, filho, olha para o santuário celeste. Olha para o que eu estou fazendo. Lê Hebreus de novo. Lê o livro todo, ele é pequenininho.
Na sua casa essa semana, pega o livro de Hebreus e lê ele todinho, para você entender de novo como Paulo está falando e reforçando que Jesus é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, e que Ele está lá no santuário do céu intercedendo por nós. Paulo está falando isso claramente. Lê de novo as profecias, pega as lições que você recebeu, o tema de cada noite, estuda tudo de novo e fala, não é possível, esse pastor está falando que Jesus está lá no céu, intercedendo por mim, e que hoje nós estamos vivendo o dia da expiação, enquanto o sumo sacerdote ficava lá dentro do lugar santíssimo do santuário, o povo de Israel do lado de fora ficava orando e tremendo, porque a vida de cada um, lembra? Se tivesse pecado no meio do povo, tinha que acontecer tudo de novo. Lembra? O sacerdote não podia ter pecado, porque se ele tivesse pecado, ele morreria lá, por isso ele ia com a perna amarrada. Uma corrente para puxar, uma corda para puxar a perna do sacerdote se ele morresse lá. Hoje é tempo de purificação, de nós olharmos para dentro do lugar santíssimo do santuário e olharmos e dizer, Senhor Jesus, o Senhor está intercedendo por mim. Eu estou vivendo o grande dia do julgamento. É o dia da santificação, da purificação da minha vida. E eu queria fazer um convite para você hoje. Um convite muito sério. Aí no seu envelope tem um cartãozinho. O cartãozinho diz assim: confesso que não tenho dedicado tempo suficiente a Deus, e Ele não tem tido toda a prioridade que merece em mim. Você acha isso de você também? Se você acha, você vai fazer um X. Deus merece muito mais tempo de mim do que eu tenho dedicado a Ele. Decido entrar no santuário de Deus de hoje em diante, através de minha comunhão, da minha oração. Deus está chamando você para ir lá no santuário, através da sua comunhão. Se você está decidindo isso, através da oração, de buscar a Deus, também põe um X, e você põe o seu nome. Deus está dizendo para você, filho, filha, eu só quero chegar mais perto de você, por favor, me deixe. Filho, filha, eu só quero salvar você, por favor, me deixa salvar você, me deixa alcançar você. Eu tenho uma pergunta para você, antes da gente terminar, lá no nosso gráfico. Quando Jesus sair do Santíssimo, do santuário, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Segura o seu cartão. Mas eu tenho que ler com você o último verso da Bíblia. Apocalipse. Capítulo 14. Do verso 14 em diante, presta atenção. Isso aqui não está na sua folha, se você quiser anotar. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada, o trigo e o joio junto, deixa os dois juntos, até chegar o tempo da ceifa, e eu vou passar minha foice, e eu vou ceifar. Agora presta atenção. Outro anjo saiu do santuário, o santuário está no Apocalipse o tempo todo, gritando em grande voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem, gritando e dizendo: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, a descrição do santuário está aqui, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e junta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão maduras. O que acontece quando Jesus sair do santuário? Ele já vem com a sua foice para ceifar.
separar joio de trigo. De novo. Será que a gente corre o risco de interpretar as profecias errado ainda hoje? Será? Será que eu ainda corro o risco de acreditar no que homens dizem? Será que eu corro o risco ainda de perguntar para mim mesmo: poxa, mas ninguém acredita assim, só eu vou acreditar nisso? Quantos entraram na arca? Quantos viram o nascimento de Jesus? Quantos são os escolhidos? Poucos são os escolhidos. Jesus está chamando você para pegar o seu cartão e para dizer: filho, eu vou ajuntar os cachos da videira. Eu sou a videira e você é o ramo. Todo aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, permaneça em mim. Por isso se achegue a mim, comunhão comigo, intimidade comigo, e entre aqui no santuário comigo, porque eu estou aqui intercedendo por você. E nesse momento, enquanto você está aqui dentro dessa igreja, enquanto você pega o seu cartão de decisão, a minha decisão, enquanto você preenche o seu cartão de decisão, Jesus lá no santuário, no lugar santíssimo do céu, Ele está intercedendo por você, e Ele está dizendo: Pai, manda o Espírito Santo lá na Igreja Adventista Central de Curitiba nesse momento. Por favor, Pai, e que o Espírito toque o coração daquelas pessoas, o coração mais duro, o coração mais crítico, toca o coração daquele que está resistindo ainda. Pai, não existe como resistir à verdade, a Tua palavra é a verdade. Pai, manda o Teu Espírito para que eu possa resgatar a todos e que nenhum deles falte aqui. E aí eu vou cantar a última música, e você vai colocar esse cartão, o seu cartão, dentro da urna. Nós temos aqui as urnas. Você que está em cima, vai passar para os lados o seu cartão. Vai passar para os lados o seu cartão. E tem gente que vai recolher. E eu vou te fazer ainda mais um apelo. Semana passada, eu falei para você pegar um papel. De novo, esse papel está aí no seu envelope, oferecendo para você estudar mais a Bíblia aqui. Nós temos várias classes bíblicas, os horários estão aí, e eu tenho uma equipe disposta a estudar a Bíblia com você na sua casa, para você entender melhor, tirar suas dúvidas, para você se comprometer mais com Jesus, aprender da palavra de Deus. Pega esse papel também, preenche. Nós queremos estudar a Bíblia com você. Traz junto com o seu cartão de apelo. Vai acontecer uma luta espiritual agora aqui. O Espírito de Deus tocando em você, pedindo para você trazer o seu cartão. E alguma coisa aí dizendo para você não preencher. Só você pode deixar Deus vencer na sua vida. A música vai tocar lá, e o Espírito toca o seu coração. E você vem. Há tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver, mas hoje vim a esse templo, porque entrei, não sei dizer, sentei num canto ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir, e um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Foi quando tudo senti a voz de Deus no ar, senti sua mão em minha mão, senti vontade de chorar. Agora
Jesus me chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Agora Jesus me chama, eu nem consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Senhor Deus, o Senhor que intercede com o Pai por nós é quem nos fortalece, porque nós não temos forças para nada, Senhor. O Senhor quem está aí de cima é quem elucida, quem abre a nossa mente e o nosso coração, porque também somos cegos espirituais e surdos espirituais. O Senhor é quem nos desperta, Senhor, para que possamos entender a sua palavra. O Senhor é quem coloca um brilho especial nela e quem faz com que ela faça pegar fogo o nosso coração quando ouvimos a sua voz. Por favor, Senhor, ajuda-nos a irmos até o seu altar, não negarmos o chamado do Senhor. Ajuda-nos a olharmos para o santuário celestial, onde o Senhor Jesus está. Ajuda-nos, Senhor, a adentrarmos o santo dos santos, onde está ali, Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a aceitarmos ao Senhor como nosso Cordeiro, o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, mas também aceitarmos o Senhor como nosso juiz. A gente inverte todas as coisas, Senhor. Lá no passado, quando era para o teu povo aceitar a graça de Cristo, eles viviam pregando a lei, eles viviam pregando o juízo. Hoje, quando é tempo de pregar o juízo, as pessoas vivem dizendo que a gente pode ganhar a vida eterna, se salvar de graça e permanecer no pecado. Ó Senhor, obrigado pela graça maravilhosa do Senhor Jesus, que nos salva sem que a gente faça nada para merecer. Mas, Senhor, a gente sabe que o Senhor fica esperando com os nossos pecados registrados até o dia do juízo, para que eles sejam apagados, desde que haja mudança em nós. Muda o nosso coração, porque nós somos lobos, queremos ser ovelhas. Transforma a nossa vida, Senhor, e aceita a entrega que nós hoje fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.